Sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Isso, Isso, Doutoras! Doutoras! O podcast que vai trazer para você muita informação, muito conhecimento. Hoje temos o prazer e a satisfação de receber a doutora Angelita, delegada, nossa amada professora. Muito obrigada. Olha, estamos trazendo esse mês o tema do combate à violência doméstica e é crucial sua presença aqui para a gente traçar de como é desde o acolhimento em sede de delegacia e vamos nos destrinchando até o final do... Gostaria de agradecer mais uma vez a presença. A gente sabe que a sua vida é corrida, mas você arrumou um tempinho para dar o prazer da sua presença. É muito generosa da sua parte estar conosco aqui nessa tarde, explicando para todo mundo que está nos ouvindo qual a situação, falando do outro lado do balcão, como é que essas mulheres chegam até a delegacia, como é que elas são acolhidas. É muito importante a sua presença aqui para que as pessoas também que estejam nos assistindo sejam acolhidas também. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Eu que agradeço o convite das doutoras, porque é muito importante a gente fazer essa exposição, incentivar cada vez mais e mais vítimas a procurarem realmente ajuda diante de uma situação de violência doméstica. E é importante também expor o trabalho que a Polícia Civil vem fazendo. Verdade. Então, a gente queria, que você falasse de você, né? É uma ordem cronológica de como acontece, desde a chegada dessa vítima, né, para prestar fazer o boletim de ocorrência e o andamento, né, do processo administrativo. Certo, olha só, eu vou tentar iniciar exatamente pelo ponto que é o ponto mais, digamos assim, a fratura exposta, né? Atualmente, hoje, eu trabalho numa delegacia do interior e, como a gente chama, a delegacia do interior é aquela que é pronto-socorro, né? Emergência geral. Então, a gente atende todos os tipos de ocorrência. No local, na cidade em que eu trabalho, uma das ocorrências mais intensas, ou seja, aquela que mais se repete, que a gente tem uma recorrência muito grande, infelizmente ainda é violência doméstica contra a mulher. Então, nós tivemos que adaptar a nossa equipe, que a gente veio de outro local, onde a gente atendia outros tipos de situações, então a gente precisou adaptar a nossa equipe, inclusive fazer pequenos treinamentos, porque a maioria são policiais homens, numa cidade do interior que ainda não tem uma especializada, existe essa dificuldade ainda, mas a gente teve essa sensibilidade de fazer um treinamento. Então, assim, para as doutoras terem uma ideia, a gente faz, em média, 3 ou 4 pedidos de medidas protetivas de urgência por dia. Numa cidade do interior. Obviamente, eu posso falar o nome da cidade, a gente trabalha em Pilar. Pilar é uma cidade muito próxima aqui, de Maceió. Então, existe uma ocorrência muito grande de violência doméstica. Todos os tipos de violência doméstica que a gente possa imaginar ainda ocorrem, né? Não só em Pilar, mas no Brasil de uma forma geral. Então, a segurança pública, de modo geral, vem tentando equipar todas as delegacias, sobretudo as delegacias do interior, que trabalham dessa forma, né? Que tem todo o leque de ocorrências para atender, mas já existe na maioria das delegacias que a gente chama CISP, que é o Centro Integrado de Segurança. Em todos os CISPs, a Secretaria já instalou uma sala lilás para o atendimento específico de vítimas de violência doméstica. Nós temos uma pessoa especificamente que vai realizar o primeiro atendimento, né, e fazer todo aquele acolhimento. A gente tenta fazer da melhor forma possível. Obviamente que a gente não tem um material humano assim, suficiente para fazer, né, daquela forma ideal. Mas dentro do que a gente pode, hoje quem faz esse primeiro atendimento na Delegacia do Pilar, por exemplo, é um homem. Mas é uma pessoa que recebeu um treinamento, né? A sala Lilás, ela fica ao lado da minha sala, então a gente sempre tem toda uma oportunidade de ter um contato com essa vítima, porque elas chegam muito fragilizadas, elas chegam com medo, elas chegam muitas vezes até vai porque um familiar insistiu, porque a mãe, ou porque até uma filha. A semana passada a gente atendeu uma pessoa que tinha acabado de sofrer uma violência, né? Não foi uma violência física, mas uma violência psicológica grave, gravíssima inclusive,
E ela não queria procurar ajuda, né? Praticamente ela foi arrastada pela própria filha para que fosse a delegacia para formalizar o seu pedido, tanto de medidas protetivas, como a gente também providenciou a instauração do inquérito policial, dada a fragilidade da vítima, né? É um tipo de violência que é completamente diferente das outras. Né? Completamente diferente das outras. A gente não precisa de uma investigação, a gente já tem o autor. Mas, por todavia, a gente precisa de um caderno investigatório muito rico para a gente conseguir uma condenação. Né? Porque não deixa cicatrizes, não é, doutora? Exatamente. Então, a gente precisa de todos os outros meios de prova para juntar, para que ele fique bem robusto e para que, no final, exista essa condenação para que tudo dê certo. Nesses seus anos de experiência, tem alguma situação que a senhora gostaria de compartilhar conosco, que teve um desfecho assim maravilhoso, que a gente pudesse contar de forma positiva para quem estivesse assistindo? Tem alguma coisa em particular que a senhora gostaria de compartilhar? Olha, o que eu posso dizer, eu atuei na Delegacia da Mulher aqui em Maceió, na segunda delegacia, da parte alta, durante 4 anos. Fiquei de 2008 a 2012. E lá a gente pôde, né, ter contato com vários tipos de situações extremas, né, eu diria. São situações realmente extremas. Era um momento que a Lei Maria da Penha estava... É de 2007, exatamente, né? ela é de 2006. E era um momento que a Lei Maria da Penha estava ainda nos seus passos iniciais. Hoje a gente já tem, ela já foi alterada várias vezes para melhorar cada vez mais a situação, mas houve uma situação lá naquele momento. Eu não posso dizer que foi um desfecho assim maravilhoso, porque ele começou com uma violência grave, uma violência física muito intensa. O que eu posso dizer foi uma coisa que me marcou muito, assim, até hoje. Eu já contei essa história várias vezes, em alguns lugares, até em trocas de experiências com outras delegadas, e até para mostrar a cultura arraigada do machismo aqui, principalmente na região Nordeste. Né? Não só Maceió, mas Maceió, Sergipe, Pernambuco. O homem nordestino, ele não que o brasileiro não seja, de modo geral, todos são. Porque, inclusive, até nós somos criadas, né, para machista, que a gente caminhe para esse lado de realmente a gente, às vezes, tem algumas atitudes devido à nossa criação que são machistas. Então, não é um xingamento aos homens, mas é uma questão que a gente precisa e nós estamos trabalhando para mudar isso. Mas para a gente ver o quanto o homem nordestino é machista, possessivo, e ele entende a esposa como uma propriedade dele, né? Entende a esposa como uma propriedade, a esposa, companheira, mulher, enfim, namorada. Então, uma mulher chegou à Delegacia da Mulher muito machucada, mas muito machucada fisicamente, muitíssimo machucada. Foi agredida assim de uma forma muito pesada, recebeu atendimento e no dia seguinte ela procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, pedir as medidas que deveriam ser adotadas. E realmente o estado que ela chegou, eu fiquei chocada, porque embora a gente trabalhasse já com essa realidade, ela chegou muito machucada, ela tinha uma fratura de braço, ela tinha escoriações pelo rosto, ela tinha realmente vários ferimentos. E ao conversar com essa vítima, a gente fez o acolhimento, fizemos o primeiro atendimento, registramos o BO, e eu fiz a pergunta que eu acho que qualquer um faria: o porquê ele fez isso? O que houve? E a resposta dela realmente me surpreendeu. Ela disse: ele fez isso porque eu pintei o cabelo de loira. O meu cabelo era mais escuro e eu resolvi botar umas luzes para ficar loira, mais bonita. Inclusive para ele, foi o que ela me relatou. E ao chegar em casa, quando ele viu que ela tinha se arrumado e mudado a cor do cabelo, ele disse que ela estava se arrumando para outro homem, que estava fazendo isso e aquilo, e passou a agredi-la dessa forma tão terrível. Então, quando ela disse, ele me bateu porque eu pintei o cabelo, eu disse, gente... Né? Tem que respirar.
é inadmissível uma situação dessa, né? Então, a gente, né, dentro dos dias atuais, vamos, né, aqui, trabalhei em 2008, acredito que essa ocorrência tenha sido em 2009, em 2010, mas esse tipo de coisa ocorre. A vítima completamente machucada, agredida, sua integridade física completamente violada, porque ela mudou o cabelo. De uma forma banal, não é? E o depoimento dele? Ele confirmou, obviamente, naquele momento, ele disse, eu estou arrependido, realmente não sei o quê. Eu disse, mas como assim? Aí ele ainda esboçou no interrogatório dele aquele tipo de comportamento assim, mas também, né, para quê? Não tem necessidade dela fazer isso, aquela coisa toda, né? isso. A gente está em 2024, ela está falando de uma situação que foi em 2009, mas eu e a Jéssica, a gente conhece pessoas que a mulher também não podia pintar a unha de vermelho. E, assim, não existia a violência física, mas a psicológica. Nossa, psicológica, com certeza. Por que você pintou de vermelho? Você não sabe que eu não gosto que você pinte a unha de vermelho? Né? Então, aí fazia aquele tratamento de silêncio, bloquear no WhatsApp. Isso nos dias atuais. Então, assim, é inadmissível a gente pensar que existe esse tipo de situação. Então, realmente é um machismo muito enraizado que a gente realmente, enquanto mulher, tem que sair dessa bolha, rasgar essa bolha, né, para poder sair desse tipo de situação. E existem muitas mulheres que não conseguem enxergar e vai colocar lá somente um nude porque o rapaz gosta de nude, não quer que ela chame atenção com batom vermelho ou com a unha vermelha. Eu tenho dúvida com relação a esses homens. Ou ele quer pintar o cabelo e não pode. Não, mas é porque ele sabe que a mulher chama atenção. O cabelo não pode, A mulher não pode chamar atenção, ele mas não quer. Às vezes ele quer fazer e não pode. Tem também um caso que aconteceu que até deu nas notícias, deu nos jornais, recentemente, uma delegada também teve a sua vida, né, cessada. Sim. E a gente sabe que não é só com as mulheres que não têm esse acesso à justiça, ou que não são do meio de autoridades policiais. A gente sabe que isso também acontece com autoridades. A gente queria saber da senhora, eu falo senhora, eu sei que você é jovem, assim, mas a gente queria saber se você lidar muito com isso também nas corporações onde você trabalha, se tem outras mulheres que são, ou que já foram da sua equipe, que já sofreram também e que também tinham dificuldade de denunciar por ser uma autoridade policial. É um ponto bastante delicado. Eu particularmente, dentro da minha instituição, não sofri, digamos assim, algo exposto. Às vezes são alguns comentários velados, aquelas coisas que saem, como a gente fala, pessoas que normalizam algumas situações que não são normais. Por exemplo, você vai assumir essa delegacia, mas essa delegacia é de homens. E é. Então, está escrito na lei lá que a delegacia é de homens. Então, eu assumi essa tal delegacia há um tempo atrás, que era de homens, e eu passei 7 anos lá. Fui a primeira mulher, mas fui a pessoa que mais passou tempo lá. Então, eu acho que deu certo. Mas o fato é que essas coisas, elas acontecem exatamente por causa dessa cultura que a gente tem, que algumas coisas são de homem, que algumas coisas são de mulheres, né? Eu já soube também, já tomei conhecimento de algumas situações um pouco mais graves, bem mais graves dentro não só da minha instituição, mas de outras instituições que também são, né, auxiliares da justiça. E existe um ponto, a mulher às vezes tem vergonha de denunciar, não, mas eu sou uma pessoa conhecida, então eu sempre digo o seguinte: a vítima não tem que ter vergonha, porque quem fez algo errado foi o agressor. A vítima, jamais. Né? Então, você, pelo contrário, você está na posição de que realmente precisa buscar ajuda, precisa agir, e nesse momento, quem tem que ter vergonha de alguma coisa é quem praticou o crime. Né? Mas, infelizmente, por que a vergonha? Por causa da cultura também. E é extremamente importante a gente trazer essa informação, porque, né, Jéssica? A gente acredita que somente mulheres dependentes economicamente de homem passam por esse tipo de situação.
Então, a gente vê que, na verdade, não é. Está em todos os lugares, todas as classes, todas as cores, todas as raças, né? E é importante a gente conseguir entender que isso existe em todos os lugares, né? Independente da classe social, independente da posição, da instrução, todos nós somos potenciais vítimas, né? E é notório isso. Eu queria entender com relação você disse que estava numa comarca de interior, né, uma delegacia de interior. Quando a gente faz o pedido de medida protetiva, numa necessidade urgente, para não esperar o judiciário deferir, teve alguma situação que você precisou ir em loco para fazer a coleta das informações de materiais, de roupa, ou pedir aquele afastamento do lar, mesmo sendo de ofício, algo desse tipo? Isso já aconteceu também, já aconteceu lá, embora a gente tenha, graças a Deus, na comarca que eu trabalho hoje, a gente tem um judiciário que é muito, muito veloz, é muito interessante, a gente tem um bom relacionamento, mas às vezes acontece por alguma situação e várias vezes acontece, sobretudo aquele dispositivo que está na Lei Maria da Penha, que diz que a gente vai à casa da vítima, a gente auxilia, acompanha para que ela retire suas coisas, seus pertences, para que ela saia daquele lá em segurança, né? E sempre esclarecendo, porque no interior e também às vezes em outros lugares, as mulheres têm muito medo porque elas pensam assim, se eu sair de casa, eu vou perder os meus direitos, porque vai configurar, porque muito homem chega, muito agressor, né? Não posso nem chamar, muitos agressores dizem assim, se você sair, vai configurar abandono de lar. Isso não existe mais, né? Obviamente, isso está completamente em desuso. A Lei Maria da Penha trouxe exatamente esse tipo de conduta para a proteção da mulher, e inclusive a gente já fez também a recondução de vítimas depois de que ela saiu daquela situação de perigo, daquela situação ameaçadora, durante o curso, né, do inquérito policial até que se terminasse a ação penal, né? Então conseguimos o afastamento do agressor e a gente fez a recondução dessa vítima em segurança também para ela voltar para casa. Acontece também e é com bastante frequência, né? Com bastante frequência. A gente tem uma equipe pequena, mas esses chamados eles são sempre priorizados. Porque, como eu disse, violência doméstica é um tipo de violência completamente diferente. E aí, pegando o gancho do que a doutora disse, é interessante porque realmente pode não haver nenhum tipo de dependência econômica, financeira, mas há dependência psicológica, né? Às vezes, a gente vê casos onde a própria mulher é quem tem a maior renda, que é o sustento da família, e ela sofre violência doméstica por causa da dependência psicológica. E como a doutora falou, e deixa bem claro para quem está assistindo, a mulher que sair do lar, que sofre violência, não irá perder os direitos. Né? Já aconteceu isso com você, Érica, de alguma cliente sua ter medo de denunciar, com medo de perder o lar, ou coisa parecida? Assim, Elas sempre têm, né? Elas sempre têm medo de perder guarda do filho, sim, né? De não ter para onde ir. E é muito importante que, no caso aqui, eu não sei, depois eu vou perguntar até a doutora, porque aqui em Maceió tem a Casa da Mulher Alagoana, né? Que é uma casa de acolhimento. Lá eu acho que tem lá, que eu já passei por lá, tem um escritório lá. Tem a casa de acolhimento. Então, assim, é importante a gente passar para as mulheres que existe, né, um apoio. E que elas possam se apoiar em outras mulheres, em outras pessoas, nas famílias, né? Na colega de trabalho, né? Falar com alguém que possa acolher, que possa pedir ajuda. E um instrumento, no caso também a delegacia, que vai fazer esse acompanhamento psicossocial, né? Quando se faz a denúncia, a gente sabe aqui, eu acho que deve ser o mesmo padrão do CODE, que tem lá o assistente social, vai ter a psicóloga, né? E o acolhimento, ele se estende à família, né? Tanto aos filhos, porque os filhos também passam por esse tipo de situação, e eles são afetados. Principalmente são crianças que não sabem, não estão entendendo, mas futuramente vai ter uma questão ali, um problema psicológico, né, Jéssica? É bem... E assim, eu vou pegar esse gancho das crianças, que muitas mulheres se sujeitam a passar por vários tipos de violência por conta dos filhos. Não vou deixar, vou criar meu filho longe do pai. Como é que vai ser? Só que aquela criança está sendo tão afetada, tão violentada quanto a mãe.
Então, é muito importante você ter o conhecimento, porque o conhecimento liberta, o conhecimento salva. Você tem que saber, você vai ter uma rede de apoio, você não está sozinha. E é muito importante esse trabalho também da delegacia, ser muito incisivo, não só na questão do inquérito, né, mas na questão social mesmo, desse acolhimento. Eu tive uma cliente, eu não vou dizer o nome dela, mas você conhece, que ela chegou para mim toda ensanguentada, cheia de escoriações, né? E já é uma senhora de idade. Então, assim, você já interpretava ali nisso que não tinha sido a primeira agressão. Ela já tinha mais de 25 anos também de casamento, então ela passava por várias situações, não foi esse extremo. E ela só chegou a mim porque o filho dela viu, o filho mais velho, já casado, viu. E ela disse, não, eu disse, agora eu vou pegar você, vou levar para a delegacia. E eu levei para a delegacia, a gente fez todo o procedimento, foi requerida a medida protetiva, e a gente sabe que questão de lesão corporal é incondicionada à representação. Mas você não tem noção, do outro dia ela me ligou, doutora, desista, não quero mais. Por favor, vamos ver o que a gente faz. Ele não vai fazer mais isso, eu conversei com ele saiu de casa. Como é que a gente vai ser? Eita, e agora? Quem é que vai fazer a comida dele? Quem é que vai ajeitar ele? Tipo, é corriqueiro a quantidade de mulheres que, mesmo sendo violentadas, têm medo, têm pena do agressor. E se sentem culpadas, né? E aí, pegando esse gancho, eu queria saber dela qual é a instrução que é dada lá na delegacia quando a vítima ela chega com essa fala de desistência, porque, no caso, ali ele já conseguiu manipular ela para que ela venha desistir dessa possível ação, né? O que eu sempre digo, tanto oriento os meus policiais e também, quando muitas vezes eu atendo pessoalmente as vítimas, o que eu sempre digo é o seguinte: você gosta da sua vida, você quer continuar vivendo. E outra, você está preocupada com seus filhos? E se você perder a sua vida, como eles ficarão com um pai violento? Porque esse é o primeiro momento, você ainda está tendo a oportunidade de vir aqui para fazer a denúncia. Mas isso é uma bandeira vermelha, o que as pessoas chamam de red flags, é uma bandeira vermelha enorme. A violência, ela é cíclica, isso já é cientificamente comprovado, é um ciclo. Ele começa com uma pequena agressão, ele começa falando alto, gritando, depois ele empurra, ele puxa o cabelo, depois ele te bate mais, e depois ele vem para uma agressão, né, que pode até chegar a tirar a vida da vítima. Caso não chegue, aí o que acontece? Faz as pazes, vem a fase da lua de mel e depois tudo volta a acontecer. Então, não para, né? Um agressor, ele não vai parar porque você perdoou. Pelo contrário, se você perdoar, aí é que ele vai continuar. Então, é exatamente o contrário. Eles ficam se repetindo, exatamente, né? O replay. A nossa antiga entrevistada, ela falou que o que ajudou ela foi as conversas, a exposição de outras mulheres que fez com que ela se sentisse que estava em perigo, né? Que ela precisou de ajuda. Eu queria saber se na forma de institucional, né? Se a forma institucional, se existe algum treinamento, já que a maioria, na verdade, são homens, né? A maioria hoje do quadro policial são feitas por, acho que 90%, não sei se é 90%, mas é uma grande quantidade. 70% são homens. Se existe um treinamento para que eles identifiquem, até da parte deles mesmo, de procurar ajuda, caso eles tenham alguma... Como é que eu posso dizer? Se eles têm algum comportamento desse agressivo, dele pedir ajuda para poder se tratar, porque às vezes eles precisam de tratamento. O agressor também precisa se tratar e identificar que também é um agressor. E às vezes eles nem se dão conta disso, né? Eu queria saber se, de forma institucional, se hoje a polícia civil, se eles têm esse tipo de treinamento, essa conversa, se tem algum... Com os próprios policiais. Né? Sim, hoje a Escola Superior da Polícia Civil já tem ofertado diversos cursos, são considerados cursos de reciclagem, né? Cursos de melhoramento mesmo no atendimento, e sempre tem ofertado esses cursos. A gente teve curso de escuta protegida para quando a gente estiver diante de uma vítima criança, uma vítima
criança ou adolescente, para a gente fazer de uma forma mais acolhedora. Tivemos um curso de atendimento à vítima de violências domésticas, né, para mulheres vítimas de violência, onde a gente realmente indica os nossos policiais, principalmente aqueles que ficam na linha de frente desse atendimento. A verdade é que a gente tem realmente um corpo de policiais, alguns, né, muito antigos, com culturas arraigadas, e não é fácil fazer essa modelagem, digamos assim. Essa reciclagem é um pouco difícil. A gente indica, faz cursos, né? Mas a gente sabe que ainda existem atendimentos que, quando me surpreende, eu digo, não, gente, não é assim. Vamos fazer de outra forma, vamos atender. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe que a gente já sabe como trabalha, já vem há muito tempo, mas a gente, infelizmente, ainda vê, né, a necessidade de mais e mais esse esclarecimento, na verdade, porque às vezes ele não age nem como policial, ele age como o homem que ele é. Isso. E como o homem que é, termina por ter entendimentos assim equivocados. Infelizmente, aí eu vou dar um relato, né, que ela defende a classe, mas assim, já teve relatos de clientes minhas disseram assim, não, Érica, eu não vou sozinha, porque eu não fui bem acolhida. Então, acho que pode ter sido, né, de algum homem mais velho, de questionar o porquê ela está ali. Não vou sozinha. E quando a pessoa vai acompanhado com o advogado, é realmente recebido de outra forma, né, acolhida de outra forma. Então, até porque a gente causa, né, meio que uma imponência ali no local, aí eles não vão dar o atendimento devido, mas já aconteceu. Já mais de uma vez. E assim, é triste, porque assim, às vezes a mulher, ela já tem que passar por aquela dor, né? Novamente, de relatar o que está acontecendo, e muitas vezes a gente sabe que a violência que ela sofreu, que eu acho que é o maior percentual, e o maior percentual de violência que a mulher sofre é a violência psicológica, acho que se for fazer estatisticamente, mas o que denuncia é mínimo. No caso, o que denuncia é quando chega a agressão física. Né? Então, às vezes, ela está ali impulsionada por alguém que diz, não, você tem que ir, você tem que sair daí, você tem que sair desse ciclo, e aí ela chega lá e não está sendo bem acolhida. Então, isso faz ela voltar, recuar, passar mais um período sendo ali, né, torturada psicologicamente, né, muitas vezes, até chegar a denunciar de fato, né, Jéssica? Eu acho que também tem a questão estrutural. A gente sabe que tem algumas exceções, mas a mulher ela já chega fragilizada em todos os sentidos. E chegar para falar para um policial, um homem, um agente, toda a situação é como se ela estivesse revivendo tudo que ela estivesse passando. E para falar para um homem, ela se sente acuada. Então, a própria Lei Maria da Penha, ela estabelece essa questão do acolhimento que preferencialmente tem que ser por uma mulher. Sim. Sei que tem essas impossibilidades, né, estrutural, mas se houvesse essa regra, toda mulher fosse recebida por outra mulher, acho que o índice de denúncia seriam bem maiores. Sim. E tanto assim que assim, já buscando né, melhorar, otimizar ao máximo esse atendimento, pelo menos aqui na capital, em Maceió, né, já há esse sistema de 24 horas das delegacias das mulheres em pleno funcionamento. Então, ali no COD, exatamente seja à noite, pela madrugada, sábado, domingo, feriados, o COD funciona em regime de plantão especificamente para o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Isso já é um avanço, porque antes, não, a partir das 18 horas, inclusive as delegacias da mulher, elas encerravam seus expedientes e tudo ia para a central de flagrantes, onde é recebido todo aquele volume de ocorrências todas juntas, roubos, furtos, enfim. Mas já foi modificado isso, a gente já tem esse sistema de 24 horas aqui em Maceió, pelo menos acho que é um ano e meio ou 2 anos, eu não sei. Mas o fato é que aí lá dentro, aí sim, eu já acompanhei, inclusive, algumas vítimas, elas recebem o apoio psicológico necessário, são ouvidas por uma mulher que registra o boletim de ocorrência e, se necessário, já faz o pedido de medidas protetivas de urgência. Era bom, né, a utopia, que todos os interiores possuíssem esse mesmo sistema, que a gente tivesse uma especializada, pelo menos, né, nas cidades maiores, onde há uma maior demanda. E esperamos que isso aconteça. É o efetivo que é pouco de mulher, né? Sim.
Então, são poucas Bem pouco, mulheres. Já somos poucos no geral, e ainda menos ainda mulheres. Então, fica bem mais difícil. A criação da Delegacia da Mulher, inclusive a lei estadual, né, não permite que seja titular um homem e que seja chefe de serviço um homem, tem que ser mulheres para exatamente cumprir esse protocolo todo. Então, ao criar uma Delegacia da Mulher no interior, é preciso que haja mais mulheres na polícia. Tem uma demanda. Mas vamos resolver, né, essa situação. Sim, vai ser um avanço, resolvido. né? Tem um avanço, né, sim. que vai sendo construído. Olha, um podcast recheado com 3 mulheres. E um monte de convidadas mulheres, né? Falando sobre coisas que os homens cometem, que são leis também criadas, muitas vezes criadas por homens, né? A Maria da Penha é uma exceção, que foi por conta de uma vítima, mas a gente sabe que a maioria das nossas leis, quem está para aprovar são os homens, né? São efetivadas por homens. Então, eu acredito que essa força que nós temos é pequena, como eu falei outro dia, nós somos um grão de areia no oceano. E esse grão de areia, no olho do agressor, deve incomodar. Então, vamos nos tornar um tsunami. Então, se cada mulher souber a força que tem, eu acredito que amanhã vai ser mais fácil da gente transitar, não é? Eu tenho certeza disso, assim. Eu tenho presenciado, juntando todas as minhas experiências na segurança pública, eu já tenho praticamente 23 anos de segurança pública. Né, tenho presenciado, né, diuturnamente a luta, né, vivido com algumas vítimas e com algumas ocorrências, a gente termina vivendo também, e eu tenho visto a evolução. Né? Antes era de um jeito, a gente via, como a gente vê alguns casos, pessoas que viviam 20 anos, 25 anos sofrendo, e para depois entenderem ou até descobrirem os direitos que têm e a força que tem. E hoje a gente tem conseguido trazer esse esclarecimento para que a vítima não passe mais tanto tempo, né, dentro dessa prisão, dentro desse ciclo vicioso terrível. Né? E a gente sabe que ainda precisa evoluir muito, sobretudo na educação básica. Né? Se a gente criar meninos menos machistas, ou meninos que entendam o que é o direito de cada um, o que é o direito dele, o que é o direito da mulher, né? E que são iguais, né? Eu digo isso que eu sou mãe de menino não, porque meu filho já é grande, mas a gente sempre vai dizer que é menino. Mas eu sou mãe de um casal e eu procurei fazer isso dentro de casa, para que o meu filho seja um homem bom, né? Para uma namorada, mulher, esposa, enfim, para que ele não traga dentro dele essa cultura machista, para que ele entenda que a mulher tem os direitos também, tão plenos quanto os direitos dele, que ele tem também as mesmas obrigações dentro de casa, né, da mesma forma que ela, que ambos estão ali caminhando juntos. Então, assim, a gente precisa realmente dessa educação lá atrás, né, para que a gente tenha um futuro mais isonômico para homens e mulheres. Tenho No certeza. sentido pedagógico de tudo, né? Imagina vai ser difícil, né? Com uma mãe maravilhosa, ponderada dessa, o filho vivenciando. Não, ele é Seu maravilhoso, filho tem de quantos fato. anos? Meu filho faz 19 agora em setembro. O meu tem 14. Hoje eu mostrei a Érica uma foto, ele estava brincando na escola de pergunta e resposta, tinha uma torta, né? Eu falei assim, Érica, eu vou te mostrar como ele é gentil. Aí a Érica, eu que sou falar do filho da gente. Aí eu falei assim, olha, Érica, aí a menina errou. Aí vamos dar a torta. Ele ia dar a torta no rosto da menina. Aí ele fez assim. Bem de levinha. Gentileza. É isso que Começa a gente de precisa. casa, né? E ao mesmo tempo, como eu sou mãe de um casal, aí eu vou falar dela O também outro para lado. ela não dizer, ai, mas você não falou de mim. Então a gente também tem que criar as nossas meninas para serem mulheres fortes. Isso. Para serem conscientes dos seus direitos. A minha filha, inclusive, às vezes me ensina coisas assim
que ela vai fazer 17 também, tem 16 Mas para eles 17. estão para frente, eles estão para Muito. frente. Então, e eu vejo também elas, amigas, então, essa nova geração de adolescentes, de jovens, eles estão muito melhores do que nós. Estão. Não que nós não estejamos bem, mas nós, eu acho que assim, pelo menos a minha geração, eu acredito que vocês são mais jovens, mas a minha geração foi aquela que teve que dar o loop radicalmente. Somos a mesma geração. Mas a gente queria... Radicalmente, eu fui criada diante de uma realidade, né? E quando eu comecei a crescer e entender algumas coisas e ver algumas coisas, eu disse, mas eu acho que não era assim. Até dirigir era Não uma é exceção. assim, não deve ser. Então, assim, para mim foi um giro 360 graus. Então, eu hoje, ser o que eu sou, defendo, né? Ser uma pessoa ativa nessa seara, né? Chegar e dizer assim, sou feminista, né? E o feminismo não é você ser contra homens, pelo contrário, é você querer que eles se juntem a gente nessa luta, para que a gente seja igual. Né? A gente adora homens, inclusive. Feminina, né? Feminina, com certeza. A gente gosta muito de homens, não tem problema nenhum. Mas que eles sejam bons, né? Como nós somos boas para eles. Então, que eles nos tratem com educação, com respeito acima de tudo, né? Respeito às pessoas que nós somos. Sabendo o valor, né? Que a gente Sim. tem, né? A gente sabe que acho que o caminho, como a Angelita falou, está na educação, Sim. né? Sem Na dúvida. educação da escola, em casa, né? Na forma que a gente educa os nossos filhos. Também sou mãe de um menino de 20 anos, um rapaz, um homem, né? E a gente, eu acho que é um papel muito importante que a gente tem que ter dentro de casa com os nossos, para ensinar o caminho correto, né? Porque a gente está, desde pequenininho, a gente está criando ali um adulto, né? E o que a gente está mostrando, ensinando para eles, vai ser o que ele será no futuro. Sem dúvida. E aí, pegando o gancho, a gente queria que você desse uma mensagem para mulheres, né? Que passam por esse tipo de situação, para mulheres, mães e homens, né? Porque eu acho que é importante também homens escutarem e entenderem que não é porque eles aprenderam daquele jeito que ele vai ter que permanecer nesse tipo de atitude. Eu só interromper rapidinho. A gente deu algumas palestras e eu sempre falo que é muito fácil a gente falar sobre violência doméstica para mulheres. Porque as mulheres, elas vivenciam, elas se identificam, elas sabem. Se a gente direcionar isso para os homens, aí eles vão começar a se conscientizar que o que eles estão fazendo, mesmo que de forma involuntária, algumas vezes, eles não sabem que é uma violência. Então, eles saber que aquilo é violência, isso vai diminuir bastante os índices. Sem dúvida alguma. Então, aos homens, por favor, nós não estamos competindo, não queremos competir com vocês, nós queremos apenas estar lado a lado. A gente quer unir forças, a gente quer poder dialogar, a gente quer poder expor as nossas opiniões sem ser cortada no meio, ou sem ele dizer assim, mas isso você não sabe, isso eu já sei. Não. A gente quer poder ser quem a gente é. Nunca queremos competir com vocês. Cada um tem seu espaço. Como o céu tem espaço para todas as estrelas brilharem, o mundo também tem espaço para homens e mulheres serem fantásticos. É isso que a gente quer. E as mulheres, o que eu digo é exatamente a mesma coisa. Nós não vamos competir entre nós. Nós vamos nos unir, porque juntas somos mais fortes. Juntas, uma dá força para a outra. Se você vê uma mulher que ela tá linda, maravilhosa, elogie, diga, faça ela se sentir mais poderosa, né? Se ela tá precisando de uma ajuda, chegue junto. E aí, amiga, tá precisando de alguma coisa? Tá tudo bem? É isso. Vamos nos apoiar. Porque a gente se apoiando, a gente é mais forte e a gente consegue melhorar esse mundo. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço.